Olá, querido, nós estamos diante de grandes desafios. Aliás, uma das grandes marcas do Reino de Deus são os desafios. E eu gostaria de focar em você que é líder, que tem um chamado, que tem uma missão, que carrega a arca no ombro. Você está lembrado quando o povo de Israel foi entrar na terra da promessa? Os sacerdotes que levavam a arca no ombro pisaram as águas do Jordão, as águas se abriram e ali no meio do Jordão eles ficaram parados segurando a arca e o povo foi passando nos arredores. Eles foram os primeiros a pôr o pé nas águas e eles foram os últimos a sair do Jordão e pôr o pé na terra da promessa. Observa bem, eles são os primeiros a colocarem os pés no desafio, mas eles são os últimos a colocarem o pé na posse da terra da promessa. Isso tem a ver com a liderança. A liderança é antecipar-se para os desafios e ser o último a colher os benefícios. Nossa missão é pôr o povo dentro da terra, é apacentar a ovelhinha. Aquela parábola de Jesus é uma coisa impressionante, né? É o pastor que deixa as 99 ao cuidado de alguém e vai buscar uma ovelhinha só que se perdeu. Ele não justifica a ausência daquela uma pela presença das 99. O negócio dele não é o número, ele sabe o nome daquela ovelhinha. Ele ama aquela ovelhinha. Então isso tem a ver conosco, comigo e com você, nesse tempo de inseguranças, em que muita gente está assustada demais, porque está dando os ouvidos e o coração para a voz errada. Então, líder, eu gostaria de muito incentivar você, desafiar você a ser um porta-voz do reino de Deus nessa terra, nesses dias. E essa imposição do momento, das circunstâncias, ela tem alguns efeitos colaterais complicados, né? É muito comum que no meio desse cenário as pessoas percam um pouco o foco, né? Percam a força de trabalho. Então, eu gostaria de trazer duas modalidades de desafios que nos envolvem, a mim e a você, nesse cenário. Primeiro, pessoas que não têm maturidade espiritual, elas facilmente são levadas por uma onda, pela opinião alheia. Então, tem gente que se você não ficar colocando gasolina nela o tempo inteiro, ela vai apagando. Existe uma ilustração curiosa de um pastor que foi visitar um irmãozinho que fazia muito tempo que não ia na igreja. Ele foi se deixando levar pelas atividades naturais e interrompeu, né, perdeu o ritmo da presença nos cultos. E era uma casa onde havia ainda o fogão a lenha. E é muito comum, casas que têm o fogão a lenha, existe um hábito, o ponto central de encontro da família é lá, ao redor do fogão. Porque toda hora sai um cafezinho, assa ali um bolo, a comida é servida lá. Bom, e o pastor foi levado lá, foi visitar essa família que estava distante da igreja e, como já de praxe, ele foi levado lá para o entorno daquele fogão a lenha. E aí, conversando com o dono da casa, aquele membro que estava meio sumidinho da igreja, o pastor pegou um ramozinho que estava ali na fogueira e separou uma brasazinha. Estava tudo incandescente, ele foi com aquele ramo, galinho, né? Ele foi buscando a brasa e tirou a brasa do meio das outras brasas. O dono da casa viu, mas não falou nada. Ele achou interessante, mas não quis perguntar. E o pastor continuou conversando, outros assuntos. Com o passar do tempo, uns 15 minutos, meia hora depois, o que aconteceu com aquela brasinha que foi tirada do braseiro? Ela apagou, claro, né? E aí o pastor virou para aquele dono da casa e falou: irmão, você observou como aquelas brasas estão vivas? E elas estavam vermelhas, incandescentes. E essa aqui que eu separei, ela está apagada? E o irmãozinho falou: é verdade. Pois é, irmão. Você está entendendo o risco da gente se distanciar do convívio com a igreja? E aquele irmão ficou assim, meio impressionado, meio abalado até. E pastor, é verdade, eu realmente estou esfriando, né? Minha fé está esfriando, minhas convicções estão esfriando, até meu temperamento, meus defeitos que eu tinha vencido parece que estão voltando. É exatamente esse é o efeito ruim de quando a vida vai nos arrancando
do convívio da casa de Deus. Então eu tenho aqui um desafio duplo para você. Nós precisamos cuidar das ovelhinhas. Meu Deus, como nós precisamos cuidar dos novos convertidos. Ah, mas eu não posso visitar, ok. Como é que a gente mantém o cuidado? Pelas redes sociais, pela ligação. O tempo todo a gente precisa já prever, meu Deus, o irmãozinho lá, como é que tá? E aí liga para ele, lança uma palavra de fé, fortalece a convicção dele em Deus. Nós vamos cuidar dos mais fraquinhos. Você lembra quando Jesus encontra Pedro e diz, olha Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Que coisa, Jesus estava na véspera da crucificação. E Jesus diz, Pedro, o diabo reclamou que eu deixasse vocês serem peneirados. Porque o maligno estava vendo muita superficialidade, muita aparência, pouca essência. Aquela acusação que o diabo estava fazendo esses discípulos seus não aguentam a prova. Esses discípulos seus, eles têm muito gogó, pouca realidade. Esses discípulos seus, eles estão muito no embalo da onda, mas eles não têm convicções profundas. E é curioso ver nesse texto que Jesus não falou, eu orei para que vocês não entrem em tribulação. Não, ele não diz isso. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu não vou pedir que você não passe luta, eu vou pedir que Deus guarde a sua fé, porque passando pela luta você sobreviva. Então, o primeiro desafio que eu tenho para te dar está voltado para as nossas ovelhinhas. Nós não vamos perder ninguém. Ninguém vai se sentir tomado pelo medo, tomado pela carnalidade, porque fica em casa, não vai muito na igreja, não tem convive com os irmãos, aí começa a conviver com o que não presta, começa a entrar na internet, começa a mexer assistir filme demais, e a vida espiritual fica apagadinha, aquela brasinha que se distanciou do braseiro e se tornou um carvão. Não, nós não vamos deixar isso acontecer em nome de Jesus. O outro desafio é pessoal, aí é você, aí sou eu, é a minha vida com Deus. Sabe o que nós podemos fazer? Se o inimigo está tentando invadir o meu território, agora é que eu vou intensificar a minha busca. Meu Deus, eu quero orar o dobro, eu quero ler a Bíblia o dobro. Meu Deus, agora eu vou jejuar, eu vou usar esse tempo de recolhimento para entrar no altar de Deus. Eu vou rasgar a minha vida na presença do Senhor. Eu quero ter as maiores experiências que eu já tive com o Senhor. Eu quero ler a Bíblia como eu nunca li na minha vida. Você sabe que se você ler a Bíblia, deixa eu tentar lembrar que 15 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em 3 meses? 15 capítulos em 3 meses. Puxa, vamos dobrar, então vou pôr 30 capítulos, eu leio em 1 mês e meio. Eu fico imaginando, eu comentei em um dos outros vídeos atrás aí, que alguns países, as agências, as empresas de filmes, esqueci o nome disso, como Netflix e coisa parecida, eles estão disponibilizando uma gama de filmes de entretenimento e coisas obscenas, coisas pornográficas, para que a população que está tendo que ficar em casa tenha algo que fazer. Pelo amor de Deus, que insensatez, né? Você vê, esse é o mundo, esse é o mundo, é o planeta que a gente está. Querido, eu por uma razão, eu fui obrigado a me recolher. Usa esse tempo para Deus. Saia dali como um urso que saiu da hibernação, que saiu pronto para a briga, pronto para a caçada. Esse é o tempo de você alimentar o seu espírito como nunca antes. Então, eu vou resumir tudo o que eu falei da seguinte maneira. Esse tempo, nessa onda, nessa pressão social que nossa nação está vivendo, nós temos 2 vertentes como líderes. Uma está ligada a nós mesmos, outra está ligada às ovelhinhas que nós amamos, que Deus ama tanto. A nós mesmos, nós vamos aumentar o nível da nossa unção, nós vamos aumentar o nível do nosso conhecimento da palavra, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa busca. Esse é o tempo de um mergulho, é fazer o que Moisés fez lá no Monte Sinai. Eu estou profetizando que o Monte Sinai da sua vida vai acontecer nesse período. É o primeiro desafio. O outro desafio, nenhuma ovelhinha perdida. Todo dia
uma palavra de fortalecimento. Todo dia eu intercedi pela pessoa, mandei para ela um recado do céu, compartilha, fortalece a fé. Talvez a pessoa esteja cheia de medo, põe fé no lugar do medo. Talvez tenha alguém enfermo na família dela, lança uma palavra de milagres na família dela. Você é um dos pastores, dos que cuidam das ovelhas do reino de Deus. E isso agrada muito a Deus, muito. Tem um versículo lá em Ezequiel, se não me engano, capítulo 34, Deus diz: eu vou levantar pastores segundo o meu coração, pastores que apacentam as ovelhas conforme o meu coração. Sabe, uma coisa que ofende a Deus, que entristece a Deus, é nós termos um descaso, um descuido com as ovelhas que Ele ama tanto, a ponto de morrer por ela na cruz do Calvário. Eu não posso entregar, abrir mão, descuidar de uma vida que custou tão cara para Deus, de jeito nenhum. Então está dado aqui o meu desafio para você, líder. Em nome de Jesus, seja uma voz de Deus nessa terra, seja um intercessor nessa terra, busque a Deus de maneira intensa e tenha as maiores experiências com o Senhor da sua vida. Eu estou lembrando aqui, para fechar, Elias passou pelo vale, se recolheu, foi para o deserto, está lá em 1 Reis capítulo 19. Ele foi ameaçado pela rainha Jezabel, uma mulher endemoniada. Elias ficou tão abalado, estremeceu tanto os alicerces da sua fé, que ele foi para o deserto. E ele ficou ali querendo morrer. Que coisa! Como é que uma situação oprime tanto um homem tão forte como Elias? Ele quero morrer, desisto. E essa reclusão, esse período em que ele ficou guardado ali sozinho, Deus não o deixou, Deus o buscou, o anjo o acordou no deserto, o anjo levou pão, água para ele, come, bebe, sua caminhada vai ser longa, Deus marcou um encontro com você nesse vale, Eu estou profetizando que no Brasil, nossa nação, nesse vale, vai ter um Horebe, vai ter um encontro com Deus, vai ter um mergulho na presença de Deus. O que faz da nação, que a nação tenha uma experiência dessa? Eu e você, líderes, tomarmos as rédeas, eu e você, líderes, entrarmos no santuário da oração, da presença dele. E Horebe, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, chegou em Horebe, desanimado ainda, abalado. Deus pergunta para ele: Elias, que fazes aqui? Ele tem uma ladainha, uma reclamação. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Aí, Deus o convida, para entrar ali naquela caverna, é um lugar recolhido dentro do Monte Horebe. Aí Deus fala: e Elias, o que você faz aqui? Ele repete a mesma coisa. Aí Deus diz para ele: não, você está enganado. Você está achando que você está sozinho? Tem 7.000 pessoas que me buscam intensamente no meio da nação. Você não está enxergando, eu estou tocando os corações. Elias, levanta aí, eu tenho uma missão ainda para você. E aquela brisa, aquele cicio suave que a Bíblia diz, envolveu Elias. Elias recuperou o ânimo, ganhou foco. E o homem que estava querendo morrer sozinho no deserto, termina a vida sendo levado num carro de fogo. Monte Horebe está chamando você, o encontro com Deus. Eu declaro você chamado por Deus para um grande encontro com a presença dele. Só depende do seu sim. Levante-se, caminhe em direção ao Senhor, em nome de Jesus. E cuida das ovelhinhas, não deixa ninguém para trás. Amém? Deus te abençoe, um super abraço para você.